Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, num dia em que você se conectando aí com alguma rede social, ou entrando na sua sala para assistir televisão, ou escutar um rádio, você que está, enfim, se antenando com alguma coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo, você não escapará daquilo que está acontecendo hoje no Oriente Médio. E o que aconteceu efetivamente? Os Estados Unidos empreenderam um ataque contra o Estado do Irã, contra o território iraniano. Os Estados Unidos se deslocam lá do outro lado do mundo, vão para lá e fazem um ataque. Mas como é que uma nação consegue atacar a outra do nada? E como é que eles fazem isso sem temer nenhum tipo de repercussão na opinião pública? É claro que para se fazer uma ação como essa, há toda uma preparação maciça de propaganda ideológica para justificar o inaceitável. As principais agências de notícias no mundo que fazem um jornalismo com algum cuidado explicam que não há razões objetivas para que Trump tenha ordenado esse ataque. Porque todas as justificativas que estão sendo apresentadas são falsas. Que há armas que estão sendo construídas, que há o enriquecimento de urânio e que mísseis estão sendo construídos e que os mísseis poderiam chegar nos Estados Unidos, enfim. Não há provas de que isso esteja acontecendo. No entanto, esse tipo de campanha que foi feita nesses últimos meses contra o Irã, nesses meses, não, nos últimos anos, se assemelha muito ao que se faz de campanha ideológica contra os países do Oriente Médio que não se alinham aos Estados Unidos ou que tiveram algum tipo de ruptura política e econômica com os Estados Unidos. Esses países passam pelo mesmo tipo de campanha para destruir a sua imagem, para destruir a sua soberania, a sua autodeterminação, inseminando uma série de preconceitos, de desrespeitos à história do povo, à forma do povo se organizar, à religião do povo, enfim. E, obviamente, nós temos no Brasil os lacaios, aqueles que se conectam com essa propaganda maciça para justificar esse tipo de situação. E aqui no Brasil, quem é que faz isso? A extrema-direita, né? Eu sempre digo para vocês que existe uma convergência muito grande entre o que os grandes veículos de comunicação fazem aqui no Brasil e o que a extrema-direita faz. Eles se convergem sempre em questões muito importantes. E agora a gente está vendo, né? Se você pega os editoriais, ou pegar os editoriais dos grandes jornalões, das grandes emissoras de televisão no Brasil e no mundo, e pegar o discurso do Flávio Bolsonaro, por exemplo, você vai ver uma semelhança absoluta. E isso chama atenção também para outras coisas que estão acontecendo nesse ano, ou vão acontecer nesse ano de 2026, que é uma campanha de Flávio Bolsonaro absolutamente ancorada numa inteligência informacional, numa inteligência que vem de fora do nosso país. Não é à toa que ele estava em Israel, né, passou algumas semanas em Israel, e obviamente o comportamento dele aqui no Brasil, o comportamento dele público, aquilo que ele diz, está se conectando com aquilo que ele disse lá fora e com os interesses também desses países do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa aqui só para pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso portal, para se inscrever se você não está inscrito, porque acabo me esquecendo se eu não pedir, né? E não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, dar seu joinha, mandar seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Quanto mais gente chegar aqui ao nosso portal, quanto mais gente compartilhar o nosso conteúdo, mais pessoas estarão refletindo sobre essa realidade. E para você, eu sei que é muito difícil também pensar com uma independência, porque você acabou sendo muito bombardeado com essas informações preconceituosas, informações distorcidas. Essa campanha é muito forte. Então, até pensar com independência, colocar o pé atrás, é muito difícil. Até conversar com as pessoas que você conhece no seu meio social também é difícil, porque as pessoas estão com uma opinião formada. Elas acabam por legitimar aquilo que o Flávio Bolsonaro diz, aquilo que a extrema-direita diz. E hoje, gente, os indícios de que a campanha de Flávio Bolsonaro está muito bem azeitada em termos de um discurso ideológico para atingir grupos específicos, mexer com o ódio das pessoas, com o ressentimento das pessoas, a gente vê isso nas postagens de Flávio Bolsonaro. Uma delas foi essa relacionada ao posicionamento do Brasil
em relação a esses bombardeios. Qual é a posição de um país soberano? É condenar qualquer tipo de agressão que surja de um país a outro. É isso que o Brasil fez. Mas aí o que o cara escreve? Nota de repúdio a Lula. O posicionamento do governo Lula diante das ações do regime iraniano é inaceitável. Quais foram as ações do regime iraniano, né, que são inaceitáveis, né? Ao adotar uma postura de apoio político a Teherã nesse momento, o Brasil se coloca ao lado errado de um conflito grave e ignora a natureza objetiva do regime que está defendendo. O Irã não é um ator neutro no cenário internacional. Trata-se de um governo que financia e apoia organizações terroristas e que grita publicamente Morte à América. Estão vendo a conexão, gente? Da onde a criatura se posiciona, né? Que defende abertamente varrer Israel do mapa e que mantém um programa nuclear notoriamente para fins militares. Internamente reprime sua população com violência sistemática. Então, enfim, aquele negócio ali é só pegar o Fantástico do último domingo passado, que você vai colar aqui, você vai ver igualzinho o discurso, como é que convergem as criaturas. Daí a gente parte aqui para outras publicações da criatura. Fazendo aqui um pequeno corte aqui, porque tem uma coisa muito positiva que a gente deveria e a gente deve se engajar, mas que está sofrendo uma campanha contrária muito grande. Olha só a capa da revista Veja, gente. Dá para vocês verem aqui, né? Está dando um reflexo, mas dá para ver. É a campanha contra o fim da jornada 6x1. A capa da Veja diz: quem paga essa conta? Tirada da cartola pelo governo para alavancar a popularidade de Lula, a proposta de redução da escala semanal de trabalho pode criar custos bilionários. Quer dizer, pode criar custos bilionários para as empresas, gerar mais inflação e provocar uma onda de demissões. Realmente é tudo que o governo quer, né? É provocar demissão, quebrar a empresa, né? Enfim, é uma gente muito pilantra, né? Mas certamente o senhor Flávio Rachadinha também apoiará, ele se alinhará a esse tipo de visão, né? Como eu acabei de falar para vocês, né? Está aqui a matéria aqui, inclusive é uma matéria que está em vários jornais internacionais, mas aqui está dando para a gente ver, o Estadão reproduziu aqui também, né? Justificativa de Trump para ataque ao Irã baseia-se em informações falsas ou não comprovadas. Bom, a matéria está em alguns jornais também. Daí a gente chega aqui, no outro aspecto também. The Economist, o caos comercial dos Estados Unidos está apenas começando. O que tem, que mostra, né, que aquilo que eu conversei com vocês mais cedo, que existe uma grave crise no tecido social, uma grave crise econômica nos Estados Unidos, uma corrosão muito grande, e eles precisam de arrumar inimigos externos ou inimigos internos. Então, isso aqui está comprovando. Porque, gente, o Irã está quieto lá no canto dele. Então, se fazer uma presepada, se deslocar porta-aviões, aí se faz uma mise-en-scène muito grande. Tem coisas super grotescas no meio dessa história, né? Para vocês verem aqui, a gente vai voltar a esse assunto, mas eu não posso perder aqui também, essa comemoração da extrema-direita aqui no Brasil. Gente, olha só contra o que a gente está lutando, gente. Como é que o que está acontecendo aqui na Argentina é um grande laboratório e serve como um grande alerta para todos nós. A extrema-direita aqui no Brasil, Flávio Bolsonaro, ele fez a publicação com o seguinte título em relação a essa matéria aqui da redução da responsabilidade penal para 14 anos na Argentina. Parabéns ao grande presidente da Argentina pelo combate à impunidade e à violência praticada por criminosos menores de idade. Gente, esses caras da extrema-direita, eles não discutem nenhum assunto seriamente. Vocês acham que esse tipo de posicionamento é um posicionamento sério, é um posicionamento racional? É de tratar questões envolvendo a criminalidade infantil, né, ou a delinquência infantil, ou a delinquência na adolescência, a desestruturação de famílias. Vocês acham que esse tipo de posicionamento é posicionamento de alguém sério? E, na sequência, fez outra publicação. Gente, eles estão muito monitorados, estão mapeando muito alguns setores. Ele publicou um vídeo falando que a violência contra a mulher é uma coisa absurda, que tem que se combater a violência à mulher, que um governo forte tem que colocar homens que batem em mulheres na cadeia. Gente, olha só a cara de pau. Quem é que deu os piores exemplos nos últimos anos de agressão contra as mulheres, se não o pai dele? O Bolsonaro é um cara tão covarde que ele nunca se confrontou com um repórter homem. Todas as cenas que nós assistimos dele fazendo alguma agressão a uma pessoa, a uma jornalista,
a um parlamentar, são sempre pessoas do sexo feminino. Um oficial de justiça, sempre pessoas do sexo feminino. E mais, todas as vezes que nós vemos uma pessoa que cometeu uma agressão contra uma mulher, quando a gente vai para a internet, você pode ver lá o cara fazendo postagem com a camisa do Bolsonaro, o cara bolsonarista raiz. Então, essa gente é muito cara de pau, eles disseminam ódio, preconceito, eles colocam a mulher no patamar inferior, e aí vem o pilantra fazendo um discurso. Gente, eles não têm nada para apresentar. A campanha de Flávio Bolsonaro será a campanha que vai pegar nessas questões morais, as questões ideológicas, o pânico moral. Eles vão arrumar inimigos externos, eles vão associar o governo Lula a coisas ruins que são apresentadas pela grande mídia, são orquestradas pela grande mídia de fora do nosso país. Eles vão trabalhar com medo. Amanhã eles têm uma manifestação em vários locais. Qual é o mote da manifestação? Eles têm vários vetores disseminando propaganda de uma forma coordenada, propaganda negativa. É o Flávio Bolsonaro, é o Dudu Bananinha, é o Carluxo, é o Silas Malafaia, é o Nicolas Ferreira. É uma usina de podridão. Então, da nossa parte, o que nós temos que fazer? Ou estruturar também uma campanha, ou estruturar formas reativas para neutralizar esse tipo de situação. E, para isso, nós vamos precisar do envolvimento maior do principal formador de opinião no campo progressista, que é o presidente da República. Eu estou fazendo uma campanha para que o Lula venha todos os dias às redes sociais. Que o Lula ele se apresente, que ele passe a ser um porta-voz para a gente ajudar a uniformizar discurso para combater essa insanidade toda. É impossível você que está conversando com seus amigos, seus parentes, você fica desguarnecido. Você tem o Portal do José, você tem outros canais para pegar alguma informação para se contrapor. Mas é o tempo todo a gente numa posição reativa. A gente precisa colocar as pautas para frente, a gente precisa dominar o discurso, a gente precisa mexer com a sociedade. Eu acho que é inaceitável a gente estar aí o tempo todo medindo forças com essa gente que não tem nada para oferecer para o nosso país. É uma gente má, é uma gente vil, é uma gente corrupta. Porque tudo que eles fazem, gente, não está ancorado em nenhum tipo de mudança na condição de vida do nosso povo. Não. São coisas que estão conectadas com o pior que tem no mundo e que sublinha o que de pior nós temos aqui para jogar o nosso país numa situação como a Argentina, por exemplo, que está passando agora. Um aumento na jornada de trabalho, uma redução de direitos trabalhistas, a fome sendo implementada, servidores públicos sendo perseguidos, os jornalistas sendo perseguidos na Argentina, uma repressão gigantesca, um achatamento salarial generalizado, uma explosão nos direitos dos aposentados, uma desindustrialização. Gente, esse laboratório maligno que está do lado, aqui na Argentina, ele se conecta com essa gente ruim que tem aqui dentro do Brasil, que se conecta com a podridão que está fora do nosso país. Essa aqui é patrocinada pelo Sr. Trump e Companhia Limitada. Então, isso tem que servir para um grande alerta para todos nós. Como eu disse a vocês, estou fazendo a campanha, estou conversando com outros youtubers, estou mexendo com todo mundo para colocar o presidente Lula na linha de frente dessa história. Ele está hoje em Juiz de Fora, está sobrevoando a região, está abraçando as pessoas, está vendo os dramas que acontecem lá e potencializados por um outro bolsonarista genocida, que é o senhor Romeu Zema, que diminuiu 96% do orçamento para combater as enchentes. Afinal de contas, né, ele é um negacionista também. Agora, é um negacionista criminoso e assassino, porque quando ele faz esse tipo de coisa, reduz orçamento para enchente, para contenção de encostas, ele sabe que vai matar pessoas no final, porque todos os anos tem chuvas no Brasil inteiro e em algumas regiões em especial, né? Então, gente, olha, o nosso papo de hoje foi um papo meio para alertar, para chacoalhar, né, mentes e corações, mas também para mostrar que, olha, nós temos muitas coisas positivas para apresentar, muitas coisas positivas para mostrar e muita gente bandida para desmascarar também. É o que nós faremos. Eu estou com muita energia, eu acho que a gente tem que colocar a faca nos dentes e ir para cima dessas figuras. Não podemos deixar as coisas se normalizarem nessa insanidade, não, né? É por isso que eu estou aqui. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!